Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Concursos. No vídeo de hoje vamos iniciar a disciplina de Informática e Dados para o concurso da Câmara dos Deputados. Nesta aula vamos estudar dois temas importantes do edital: noções de sistemas operacionais, com foco em Windows, Android e IE, além de navegadores de internet, webmail e ferramentas de produtividade. Esses conteúdos são fundamentais para compreender o funcionamento básico das tecnologias utilizadas no ambiente digital e no trabalho administrativo moderno. Vamos começar pelos sistemas operacionais. O sistema operacional é o software principal de um dispositivo eletrônico, responsável por gerenciar os recursos do computador ou do dispositivo móvel e permitir a interação entre o usuário e o hardware. Em outras palavras, é o sistema operacional que controla o funcionamento do equipamento, gerencia programas, arquivos, memória e dispositivos conectados. Um dos sistemas operacionais mais utilizados no mundo é o Windows, desenvolvido pela Microsoft. O Windows é amplamente utilizado em computadores pessoais e ambientes corporativos. Ele oferece uma interface gráfica que permite ao usuário interagir com o sistema por meio de janelas, ícones, menus e aplicativos. O sistema também permite a execução de programas, gerenciamento de arquivos, acesso à internet e integração com diversos tipos de softwares utilizados em atividades profissionais. Outro sistema importante é o Android, que é um sistema operacional desenvolvido pelo Google e utilizado principalmente em smartphones e tablets. O Android é baseado em software de código aberto e permite grande variedade de aplicações e personalizações. Ele é responsável por gerenciar recursos do dispositivo móvel, como armazenamento, aplicativos, conectividade com redes e funcionamento do sistema de comunicação. Também temos o iOS, que é o sistema operacional desenvolvido pela Apple para dispositivos como iPhone e iPad. O iOS possui características próprias de segurança, integração entre dispositivos e gerenciamento eficiente de aplicativos. Assim como outros sistemas operacionais móveis, ele permite ao usuário acessar aplicativos, navegar na internet, utilizar serviços de comunicação e executar diversas tarefas digitais. Agora vamos falar sobre os navegadores de internet. Os navegadores são programas utilizados para acessar páginas da web e navegar pela internet. Por meio dos navegadores, os usuários podem acessar sites, plataformas digitais, sistemas online e diferentes tipos de conteúdo disponíveis na rede. Entre os navegadores mais conhecidos estão aqueles que permitem acessar páginas por meio de endereços eletrônicos, interpretar conteúdos em linguagem web e oferecer recursos como favoritos, histórico de navegação e controle de segurança. Além da navegação em páginas da internet, os navegadores também permitem o acesso a diversos serviços online, como plataformas de ensino, sistemas institucionais e ferramentas baseadas na web. Outro recurso muito importante no ambiente digital é o webmail. O webmail é um sistema de correio eletrônico que pode ser acessado diretamente por meio de um navegador de internet, sem necessidade de instalar programas específicos no computador. Por meio do webmail, os usuários podem enviar, receber, organizar e armazenar mensagens eletrônicas. Esse tipo de ferramenta é amplamente utilizado em ambientes corporativos e institucionais para comunicação formal e troca de informações. Além do webmail, também encontramos diversas ferramentas de produtividade, que são aplicativos e sistemas digitais utilizados para organizar tarefas, criar documentos, gerenciar informações e colaborar em atividades profissionais. Essas ferramentas incluem editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações, sistemas de armazenamento em nuvem e plataformas de colaboração online. Essas ferramentas são amplamente utilizadas no ambiente de trabalho moderno, pois permitem maior organização das atividades, compartilhamento de informações e realização de tarefas de forma mais eficiente. Em muitos casos, essas ferramentas também permitem trabalho colaborativo em tempo real, facilitando a comunicação e a produção conjunta de conteúdos. Portanto, compreender as noções básicas de sistemas operacionais como Windows, Android e iOS, além do funcionamento de navegadores de internet, webmail e ferramentas de produtividade, é essencial para qualquer profissional que atua em ambientes administrativos e institucionais. Esses conhecimentos também são frequentemente cobrados em concursos públicos,
especialmente em provas da área administrativa e legislativa, como o concurso da Câmara dos Deputados. Dominar esses conteúdos ajuda a desenvolver maior familiaridade com as tecnologias utilizadas no cotidiano e fortalece sua preparação para a prova. Agora vamos abordar um tema extremamente importante no mundo digital atual: noções de segurança da informação. Vamos falar sobre responsabilidades dos usuários, tipos de malware, técnicas de ataques virtuais, ferramentas de proteção e também sobre assinatura e certificação digital. Para começar, precisamos entender o que é segurança da informação. Segurança da informação corresponde ao conjunto de práticas, políticas e tecnologias utilizadas para proteger dados, sistemas e redes contra acessos não autorizados, ataques ou perdas de informação. O objetivo da segurança da informação é garantir 3 princípios fundamentais: confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. Dentro desse contexto, é fundamental compreender as responsabilidades e deveres dos usuários de serviços de tecnologia da informação. Os usuários desempenham um papel importante na proteção das informações, pois muitas falhas de segurança acontecem devido a descuidos ou comportamentos inadequados. Entre as responsabilidades dos usuários estão utilizar senhas seguras, evitar compartilhar credenciais de acesso, manter dispositivos atualizados, não abrir arquivos suspeitos e seguir as políticas de segurança estabelecidas pelas organizações. Outro tema essencial é o malware, que é o termo utilizado para designar softwares maliciosos criados para causar danos, roubar informações ou comprometer sistemas computacionais. Existem diferentes tipos de malware que podem afetar computadores e dispositivos digitais. Entre eles estão os vírus, que são programas maliciosos capazes de se replicar e se espalhar entre arquivos e sistemas. Também existem os worms, que são programas que se propagam automaticamente pelas redes sem necessidade de interação do usuário. Outro tipo comum é o cavalo de Troia, também chamado de Troja, que se apresenta como um programa legítimo, mas na verdade possui funções maliciosas ocultas. Também encontramos o spyware, que é um software criado para coletar informações sobre o usuário sem seu conhecimento. Outro tipo bastante perigoso é o ransomware, que bloqueia o acesso ao sistema ou aos arquivos da vítima e exige pagamento para liberar o acesso novamente. Existem ainda outros tipos de ameaças, como o backdoor, que cria uma porta de acesso oculto ao sistema para que invasores possam controlá-lo remotamente. Também existem os chamados zero-day exploits, que exploram vulnerabilidades ainda desconhecidas nos sistemas. Além disso, temos os keyloggers, que são programas capazes de registrar tudo o que o usuário digita no teclado, incluindo senhas e dados confidenciais. Além dos malwares, também existem ataques baseados em manipulação psicológica, conhecidos como engenharia social. Esses ataques buscam enganar o usuário para que ele forneça informações confidenciais ou realize ações que comprometam a segurança do sistema. Um exemplo comum é o phishing, que ocorre quando criminosos enviam mensagens falsas, geralmente por e-mail ou redes sociais, tentando convencer a vítima a fornecer dados pessoais ou acessar links maliciosos. Existe também o phishing, que é uma forma de fraude realizada por meio de ligações telefônicas, nas quais o criminoso se passa por representante de instituições confiáveis para obter informações sensíveis. Para combater essas ameaças, existem diversos aplicativos e ferramentas de segurança. Entre eles estão os antivírus, que identificam e removem softwares maliciosos. Também existem sistemas de Endpoint Detection and Response, conhecidos como EDR, que monitoram continuamente dispositivos e redes para detectar atividades suspeitas. Outro recurso importante é o firewall, que funciona como uma barreira de proteção entre redes internas e externas, controlando o tráfego de dados e bloqueando acessos não autorizados. Também existem ferramentas anti-spyware, que ajudam a identificar programas que tentam coletar informações do usuário sem permissão. Além disso, muitos usuários utilizam gerenciadores de senhas, que são aplicativos criados para armazenar e organizar credenciais de acesso de forma segura. Essas ferramentas ajudam a criar senhas fortes e evitam o uso repetido de senhas em diferentes sistemas. Por fim, precisamos falar sobre a assinatura digital e a certificação digital. A assinatura digital é um mecanismo utilizado para garantir a autenticidade e a integridade de documentos eletrônicos.
Ela funciona como uma forma segura de confirmar a identidade de quem assinou determinado documento digital. Já a certificação digital é um sistema que utiliza a criptografia para validar identidades no ambiente digital. Por meio de certificados digitais, é possível realizar transações eletrônicas com maior segurança, assinar documentos digitalmente e acessar sistemas governamentais ou institucionais de forma protegida. Agora vamos abordar dois temas importantes do edital: noções de bancos de dados e noções de redes de computadores. Conteúdos fundamentais para compreender como as informações são armazenadas, organizadas e compartilhadas em ambientes digitais. Vamos começar falando sobre bancos de dados. Um banco de dados é um sistema utilizado para armazenar, organizar e gerenciar grandes volumes de informações de forma estruturada, permitindo que esses dados possam ser consultados, atualizados e analisados com facilidade. Os bancos de dados são amplamente utilizados em sistemas administrativos, plataformas digitais, instituições públicas e privadas, além de diversos serviços online. Entre os conceitos básicos de bancos de dados está a ideia de que as informações são organizadas em estruturas chamadas tabelas, que armazenam registros e campos relacionados entre si. Essa organização permite que os dados sejam acessados de forma rápida e eficiente. Os bancos de dados também utilizam sistemas chamados SGBD, Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados, que são softwares responsáveis por controlar o armazenamento, o acesso e a manipulação das informações. Outro ponto importante é a diferença entre dados estruturados e dados não estruturados. Os dados estruturados são aqueles organizados de forma padronizada, geralmente em tabelas com linhas e colunas, facilitando a análise e a consulta das informações. Esse tipo de dado é comum em sistemas administrativos, planilhas e bases de dados tradicionais. Já os dados não estruturados são informações que não seguem uma estrutura rígida, como textos, imagens, vídeos, áudios e conteúdos presentes em redes sociais ou documentos digitais. Dentro da estrutura de bancos de dados também encontramos o conceito de chaves e relacionamentos. As chaves são elementos utilizados para identificar registros dentro de uma tabela. Uma das mais importantes é a chave primária, que identifica de forma única cada registro de uma tabela. Também existem chaves estrangeiras, que são utilizadas para criar relações entre diferentes tabelas. Esses relacionamentos permitem conectar informações de diferentes conjuntos de dados, formando estruturas organizadas que facilitam a análise e o gerenciamento das informações. Agora vamos falar sobre redes de computadores. Uma rede de computadores é um conjunto de dispositivos interligados que podem compartilhar informações, recursos e serviços. As redes permitem comunicação entre computadores, servidores, dispositivos móveis e outros equipamentos conectados. Existem diferentes tipos de redes de computadores, classificadas principalmente de acordo com sua abrangência geográfica. As redes locais, conhecidas como LAN, Local Area Network, são redes utilizadas em ambientes restritos, como escritórios, empresas, escolas ou residências. Já as redes metropolitanas, chamadas de MEN, Metropolitan Area Network, abrangem áreas maiores, geralmente dentro de uma cidade ou região urbana. Por fim, as redes de longa distância, conhecidas como WAN, Wide Area Network, conectam redes em grandes distâncias geográficas, podendo interligar cidades, países ou até continentes. Dentro desse contexto, também precisamos entender a diferença entre internet e intranet. A internet é a rede mundial de computadores que conecta milhões de dispositivos ao redor do mundo, permitindo acesso a sites, serviços online e plataformas digitais. Já a intranet é uma rede privada utilizada dentro de organizações, empresas ou instituições para compartilhar informações e sistemas internos entre os usuários autorizados. Outro conceito importante é a arquitetura TCP/IP, que corresponde ao conjunto de protocolos utilizados para permitir a comunicação entre dispositivos em redes de computadores. O modelo TCP/IP organiza a transmissão de dados em diferentes camadas e estabelece regras para que as informações possam ser enviadas, recebidas e interpretadas corretamente entre os dispositivos conectados. Dentro das redes também encontramos o NAT, Network Address Translation, que é uma técnica utilizada para traduzir endereços de rede.
O NAT permite que vários dispositivos dentro de uma rede local utilizem um único endereço de IP público para acessar a internet, contribuindo para maior eficiência e segurança na comunicação de dados. Outro tema importante é o acesso remoto a computadores. O acesso remoto permite que um usuário utilize ou administre um computador localizado em outro local por meio da rede. Uma das tecnologias utilizadas para isso é a VPN, Virtual Private Network, que cria uma conexão segura entre dispositivos por meio da internet, permitindo acesso protegido a redes privadas. Também existe o RDP, Remote Desktop Protocol, que é um protocolo utilizado para acessar e controlar remotamente outro computador, permitindo visualizar a área de trabalho e executar tarefas como se o usuário estivesse fisicamente presente no equipamento. Agora vamos abordar alguns temas atuais e cada vez mais importantes na área de tecnologia: noções de aprendizado de máquina, mineração de dados, Big Data e inteligência artificial generativa. Vamos começar falando sobre o aprendizado de máquina, conhecido em inglês como Machine Learning. O aprendizado de máquina é uma área da inteligência artificial que busca desenvolver sistemas capazes de aprender a partir de dados e melhorar seu desempenho automaticamente sem que seja necessário programar todas as regras manualmente. Em outras palavras, em vez de seguir apenas instruções fixas, os sistemas de aprendizado de máquina analisam grandes volumes de dados, identificam padrões e utilizam esses padrões para tomar decisões ou fazer previsões. Esse tipo de tecnologia é amplamente utilizado em diversas áreas, como reconhecimento de voz, recomendação de conteúdos em plataformas digitais, análise de dados financeiros, detecção de fraudes, diagnósticos médicos e sistemas de previsão. O aprendizado de máquina depende fortemente da disponibilidade de dados e da capacidade de processamento dos sistemas computacionais. Dentro desse contexto, surge o conceito de mineração de dados, também chamada de data mining. A mineração de dados consiste no processo de análise de grandes conjuntos de dados com o objetivo de descobrir padrões, relações ou informações relevantes que não são facilmente percebidas por análise tradicional. Essa técnica utiliza métodos estatísticos, algoritmos e ferramentas computacionais para identificar tendências e gerar conhecimento útil a partir dos dados disponíveis. A mineração de dados é muito utilizada em áreas como marketing, análise de comportamento de consumidores, gestão de riscos, segurança digital e planejamento estratégico. Em instituições públicas, por exemplo, a análise de dados pode ajudar na formulação de políticas públicas, na identificação de padrões sociais e na melhoria da tomada de decisões administrativas. Outro conceito importante é o Big Data. O termo Big Data refere-se ao grande volume de dados gerados constantemente por diferentes fontes, como redes sociais, dispositivos digitais, sensores, sistemas de informação e plataformas online. Esses dados são caracterizados por três principais aspectos, conhecidos como os 3 Vs do Big Data: volume, velocidade e variedade. O volume representa a enorme quantidade de dados gerados diariamente. A velocidade corresponde à rapidez com que esses dados são produzidos e processados, e a variedade refere-se à diversidade de formatos de dados existentes, como textos, imagens, vídeos e registros digitais. O Big Data permite que organizações analisem grandes volumes de informação para identificar padrões, tendências e comportamentos. Suas aplicações são amplas e incluem áreas como gestão pública, planejamento urbano, saúde, segurança pública, comércio eletrônico e análise de mercado. Por fim, vamos falar sobre a inteligência artificial generativa, também conhecida como inteligência artificial generativa. Esse tipo de tecnologia representa uma evolução dentro da área de inteligência artificial. A inteligência artificial generativa é capaz de criar novos conteúdos a partir de padrões aprendidos em grandes conjuntos de dados. Esses conteúdos podem incluir textos, imagens, códigos de programação, músicas, vídeos e outros tipos de informação digital. Os sistemas de inteligência artificial generativa utilizam modelos avançados de aprendizado de máquina para analisar grandes volumes de dados e gerar respostas ou conteúdos com base nas informações aprendidas. Essa tecnologia tem sido utilizada em diversas aplicações, como assistentes virtuais, geração automática de textos, criação de imagens digitais, apoio à programação e automação de tarefas.
Entre as principais características da inteligência artificial generativa estão a capacidade de produzir conteúdos originais, aprender continuamente com novos dados e apoiar processos criativos e analíticos. No entanto, também é importante considerar aspectos relacionados à ética, à segurança da informação e ao uso responsável dessas tecnologias. Agora vamos abordar um tema bastante relevante dentro da área de segurança da informação e investigação digital: noções de forense computacional. Vamos falar sobre recuperação de arquivos apagados, identificação e preservação de vestígios digitais, cadeia de custódia e também sobre os logs de eventos do Windows. Para começar, precisamos entender o que é forense computacional. A forense computacional é uma área da tecnologia da informação voltada para a investigação de incidentes digitais, com o objetivo de identificar, coletar, preservar e analisar evidências armazenadas em sistemas computacionais. Esse tipo de análise é utilizado em investigações criminais, auditorias de segurança, apuração de fraudes digitais e análise de incidentes de segurança da informação. Uma das atividades importantes dentro da forense computacional é a recuperação de arquivos apagados em sistemas de arquivos. Muitas pessoas acreditam que quando um arquivo é excluído de um computador ele desaparece completamente, mas na maioria das vezes isso não acontece imediatamente. Na realidade, quando um arquivo é apagado, o sistema operacional apenas remove a referência daquele arquivo no sistema de armazenamento, liberando o espaço para que novos dados possam ser gravados. Enquanto esse espaço não é sobrescrito por novos dados, é possível recuperar o arquivo utilizando ferramentas especializadas de análise forense. Existem diversas técnicas de recuperação de dados, que podem analisar o sistema de arquivos, examinar setores do disco rígido ou identificar fragmentos de dados que ainda permanecem armazenados no dispositivo. Essas técnicas são utilizadas por especialistas em segurança digital para recuperar informações importantes durante investigações. Outro conceito importante dentro da forense computacional é a identificação, isolamento, preservação e coleta de vestígios cibernéticos. Quando ocorre um incidente digital, como um ataque cibernético ou uma fraude, é necessário identificar possíveis evidências digitais presentes em computadores, servidores, dispositivos móveis ou redes. Após identificar esses vestígios, os especialistas devem realizar o isolamento do sistema afetado para evitar alterações nas evidências. A etapa seguinte é a preservação das evidências, que envolve garantir que os dados coletados permaneçam intactos e não sejam alterados durante o processo de investigação. Por fim, ocorre a coleta dos vestígios digitais, que consiste em extrair as informações relevantes para a análise, como registros de atividades, arquivos, logs de sistema e outros dados armazenados nos dispositivos. Nesse contexto também surge o conceito de cadeia de custódia, que é extremamente importante em investigações digitais. A cadeia de custódia corresponde ao registro detalhado de todas as etapas de coleta, armazenamento, transporte e análise das evidências digitais. Esse processo garante que as provas sejam mantidas de forma segura e que sua integridade seja preservada ao longo da investigação. A cadeia de custódia é fundamental para assegurar que as evidências possam ser utilizadas de forma válida em processos administrativos ou judiciais. Outro elemento importante dentro da análise forense são os logs de eventos do Windows. Os logs de eventos são registros automáticos gerados pelo sistema operacional que armazenam informações sobre atividades realizadas no sistema. Esses registros incluem eventos relacionados ao funcionamento do sistema, acesso de usuários, execução de programas, falhas de segurança e outras atividades importantes. No sistema operacional Windows existe uma ferramenta chamada Visualizador de Eventos, que permite acessar e analisar esses registros. Os logs podem ajudar investigadores a identificar ações realizadas em determinado computador, como tentativas de login, instalação de programas, falhas do sistema ou atividades suspeitas. Por isso, os logs são considerados fontes importantes de evidência digital durante investigações de segurança. Portanto, compreender as noções de forense computacional, incluindo técnicas de recuperação de dados, identificação e preservação de vestígios digitais, cadeia de custódia e análise de logs de eventos do sistema, é fundamental para entender como ocorrem investigações no ambiente digital.
Esses conhecimentos são cada vez mais relevantes no contexto da segurança da informação e também aparecem em concursos públicos que exigem conhecimentos atualizados em tecnologia, como o concurso da Câmara dos Deputados. Dominar esses conteúdos ajuda a ampliar sua compreensão sobre investigação digital e fortalece sua preparação para a prova.